Isso. Então, boa noite, graça e paz, certo? Hoje eu vou estar compartilhando um pouco do que o Senhor tem trazido, né, de revelação da parte da sua palavra para as nossas vidas. E pegando um pouquinho na onda do que foi ministrado no domingo passado, né, pela Mari, são coisas que Deus também tem tratado comigo. Então, o propósito era falar sobre a questão da condição de filho e trazer um pouco de elucidação do que a palavra fala dessa nossa nova condição, né? E eu acordei com esse intuito, né? Quando eu comecei a estudar a questão sobre a filiação, e eu já estava com uma ideia de falar sobre a questão da consciência, né, de ser filho ou não, né, de mesmo sendo filho, você pensa diferente, né, disso e o que isso pode refletir na sua vida. Só que eu estava pensando num texto com relação ao filho pródigo e eu acordei com esse intuito. Porém, quando eu comecei a estudar, o Senhor me trouxe um pouquinho desde o início, né? Então, se eu fosse dar um tema hoje para essa ministração, para essa meditação, seria qual era a nossa condição antes de conhecermos a Deus. Então, vamos lá para o início de tudo, vamos em Gênesis, capítulo 2, do 7 ao 9, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então Deus criou o jardim, que era perfeito. No meio desse jardim a gente já conhece, né? Desde pequenininho, quem nasceu na igreja sabe, né? Que tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, haveria uma condição para que o homem continuasse desfrutando em paz de todas essas coisas, que era uma única instrução, que era não comer da árvore do conhecimento, porque a partir daquele momento ele iria morrer, né? E o texto, no mesmo capítulo, ainda no versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa foi a instrução, né? O homem haveria... voltou. Certo? Então havia essa instrução de que ele não poderia comer da árvore do conhecimento, porque certamente ele morreria. Então essa seria a consequência. Porém, lá no capítulo 3, no versículo 6 e 7, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos e desejável para dar entendimento, e a gente sabe que, né, antes disso, a mulher é convencida pela serpente, no caso pelo diabo, a comer. E é nesse momento que ela toma a decisão de comer do fruto. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si, né? Então,
nesse momento houve a desobediência. E nisso haveria a consequência, que eles morreriam, né? Foi dito isso a ele. Então, a primeira coisa que acontece, né, vamos dizer assim, é a consciência de que eles estavam despidos, né? E o sentimento de vergonha. E na mesma hora eles tentam de cobrir essa vergonha, né? E eles pegam folhas e se cobrem com vergonha. Então, nesse momento, nesse momento a gente percebe a questão das... É aí que entra a condenação, a autocondenação no homem. Deus já tinha advertido que haveria consequência. Mas nesse momento, quem se condenou, quem estava se achando impuro, errado, foram eles próprios. Então eles estavam se sentindo sujos, né? O pecado tinha entrado, na verdade, ali. Então, no versículo 8, do versículo 8 ao 11, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, porque era o momento em que Deus vinha conversar com ele todos os dias, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo, né? A condenação, o medo, o sentimento de culpa. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse... Isso aí é quando, no versículo seguinte, é quando Adão tenta justificar e diz que a culpa tinha sido da mulher que Deus tinha dado para ele. Ou seja, estava culpando Deus pelo que tinha acontecido. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar, né? Mas você já percebe aí duas características que tomaram posse da condição do homem, né? Da característica humana, que é a questão do medo, o sentimento de culpa, de justificação, da autopreservação até, né? De se esconder, né? Então, isso já foi demonstrando o quão sozinho o homem ficaria após esse erro, né? Então, no versículo seguinte, no versículo 14, no caso, nós vamos ver a consequência dessa desobediência. É aí que Deus fala o que iria acontecer ao homem, pelo que ele tinha feito. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. E te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, no caso Deus virou para a serpente, né? Falou o que iria acontecer com a serpente. Virou para a mulher e disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governarás. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita és a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento e durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és do pó, e do pó tu tornarás. Então,
aquela condição, né, de dominador é quebrada, e o homem agora é um ser que iria viver com sofrimento. A mulher, quando eu falo homem, eu falo a condição humana, né? Então, a mulher teve suas dores multiplicadas para a geração de filhos, né? O homem iria sofrer porque a terra não seria mais abençoada, né? E a partir dali ele iria trabalhar muito para se sustentar. E mesmo diante disso tudo, a gente vai lendo e a gente só vai vendo o lado ruim. Mas se a gente atentar para o versículo 15 do capítulo 3, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Isso quando Deus está falando com a serpente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Nisso, amados, Deus, nesse exato momento, Deus está falando de Jesus, né? Deus está dando a promessa de que viria o Salvador. Então, vamos dizer assim, que daqui começa a promessa, daqui começam as promessas de salvação. Então, né, a gente pode dizer, vamos dizer que foi o conserto, né, o remédio. O homem iria morrer, e morte espiritual, porque a partir de agora não era a questão só a questão humana, porque o que iria dar vida física eterna, talvez, ao homem seria a árvore da vida, e não a árvore do conhecimento. Mas só que a árvore do conhecimento deu a morte espiritual ao homem, né? Então, esse momento é quando o homem desobedece, é quando ele morre espiritualmente. Só que Deus já providencia, né, o Salvador futuramente, já providencia o remédio e já diz o que iria acontecer, né? E sairia deles mesmos, né? A mulher iria gerar aquele que iria salvar todos nós. Aleluia, por isso. E essa mesma passagem é citada, né, vamos dizer assim, é citada em Isaías capítulo 7, versículo 14. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui na minha Bíblia. Eu tirei aqui a referência. Isaías. Só um instantinho que eu tirei a marcação da minha Bíblia. Você pode ficar me ajudando a procurar? Foi, eu tirei a marcação. É Isaías. Achei, estava procurando no lugar errado. Certo. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Amém? Glória a Deus, amados, porque por muito tempo a humanidade ela acreditou que Deus ele era mal. Ou assim, ou a nossa condição de pecador fazia com que Deus fosse mal conosco. Só que o amor de Deus é tão grande, e a gente vai ver nisso, né, no decorrer, e eu serei breve, né, para que você consiga meditar profundamente sobre essas coisas, porque às vezes, né, talvez eu vá falando, talvez isso fique só na mente, mas é interessante que isso desça para o seu espírito, né? Então, é interessante meditar sobre essas coisas. Então, às vezes a gente capta essas verdades, mas às vezes para transmitir fica mais difícil. Então é interessante que essas referências sejam guardadas por vocês, certo?
Então, nesse momento, Isaías, ele cita o que foi dito em Gênesis, né? Da providência de Deus para com a humanidade, do Salvador, que seria Jesus. E aqui ele fala, né, que seria o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, nunca foi intenção de Deus estar afastado de nós. Deus nos criou, né, a sua imagem e semelhança, e amor, e havia muito amor envolvido, né? E ele olhou para nós e viu que quando ele nos criou, que nós éramos muito bons. É claro que o fato do pecado ter entrado no mundo através da desobediência, isso nos separou dele, né? Porque o Senhor é santo e não tem como haver convivência, né, da santidade com o pecado. É impossível. Um vai repelir o outro, né? Então é impossível que isso aconteça. Então a gente já vê a questão da promessa, foi dada, foi mencionada em Gênesis, citada em Isaías, e finalmente em Mateus capítulo 1, vamos lá, que é a chegada do Messias, né? Capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler do 18 ao 24, né? Que é o nascimento do nosso Senhor Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, enquanto ele estava pensando em deixar ela de uma forma que ela não fosse difamada, né? Enquanto eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então, ele salvará os homens do pecado, né? Então, o pecado veio por Adão, né? Mas haveria aquele que iria limpar, queria lavar, queria tirar todos os pecados do mundo, que é o Senhor Jesus. Então, Jesus nasce, e Jesus, a gente sabe que teve uma trajetória linda na Terra, e um dos pontos, né, culminantes, que é quando o ministério de Jesus, assim, pode-se dizer que é dado início, é através do batismo, né? A gente pode dizer que foi um dos marcos. Por que pode dizer um marco? Porque é ali que foi anunciado que Jesus seria o Cordeiro, aquele que iria ser sacrificado no nosso lugar para limpar os nossos pecados. Amém. Não mais encobrir, porque o sangue... vou explicar um pouquinho isso, né? Quando Adão e Eva eles pecam, né? E eu acabei pulando isso. Quando Adão e Eva eles erram, eles desobedecem e fazem roupas ali de folhas para eles, né? Deus fala a sentença deles, e logo em seguida ele, antes de expulsar Adão e Eva do jardim, o que Deus faz? Deus faz um sacrifício, né? Então, na verdade, não se relata, mas diz que ele pegou um novilho, tirou a pele e cozeu roupas, né? E assim, e aqui você vê um cuidado de Deus, né? Porque a gente sabe que as folhas não iriam durar nada, não iria nem proteger eles do calor, do frio, né? E Deus, ele cinge roupas ali para ele, confecciona roupas para cobri-los, não só da sua vergonha, né? Mas encobrir eles espiritualmente. Mas para cobrir eles espiritualmente. Então, nesse momento,
é mencionado que eu vou falar agora, falado a respeito do batismo de Jesus. Desculpa aí que tô com barulho aqui, eu meio que desconcentrei. Mas indo para no texto de João, capítulo 1, versículo 25, fala assim. Capítulo 1, do 25 ao 34. E perguntaram-lhe, no caso, alguns fariseus questionam João Batista, né? E eles perguntaram a João Batista, os fariseus perguntam a João Batista: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer a pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, amados, até então, a humanidade, nós éramos criaturas, né? Depois nós somos destituídos dessa posição, né? Agora nós éramos inimigos de Deus. E vem ao mundo o primogênito, o unigênito até então, que era Jesus, o Filho de Deus. Eu estou enfatizando a questão do Filho porque nós estávamos na condição de inimigos, né? Então, Deus já havia preparado algo que iria mudar a nossa sorte e mudar a nossa condição. Amém? Então, Jesus começa a anunciar as boas novas e fazer milagres e arrebanhar, né, e pregar a palavra do Senhor Deus. Então, em João 10, capítulo 14, capítulo 10, 14, do 14 ao 18 diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Atentaram para isso, amados? Olha o que Jesus fala. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-las, né? Reassumir. E ele ainda enfatiza: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu
espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, lá no céu, eles fizeram esse acordo, né? Jesus veio, se ofereceu como nosso Salvador, para morrer no nosso lugar, para nos salvar. E Deus o amou por isso, né? Porque iria salvar o seu povo, que ele tanto ama. Amém? No capítulo 14 ainda de João, ainda reafirmando o ministério de Jesus, o porquê, o propósito da vinda de Jesus, né? Porque ele é o Salvador, enfatizando e porque nós hoje somos salvos. Amém? Nós ainda não éramos, né? Até então, até esse momento aqui. Então, porque para que essa salvação chegasse até nós, era necessário que Jesus morresse. Infelizmente, foi necessário. Porém, né, o maior trunfo é hoje a igreja linda do Senhor. E o Senhor foi vencedor sobre a morte. Amém? Amém? Então, no capítulo 14, do 1, e eu vou me estender um pouco mais, eu vou ler todo esse capítulo, porque é interessante que a gente entenda todo esse processo. Amém? Porque, na verdade, Jesus aqui está confortando a igreja. E ele já meio que prediz o que iria acontecer com ele. Né? E ele fala bem do propósito que ele viria para morrer no nosso lugar. Então ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou fazer só um parênteses rapidinho. Lembra que nós tínhamos lá em Adão, nós tínhamos morrido espiritualmente. E Jesus agora ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que lá, né, no tabernáculo, né, era as alas, e era o que estava escrito nas portas, né, caminho, verdade e vida, né, até chegar no Santo dos Santos, era isso que estava escrito nas portas, até os profetas, os sacerdotes entrarem lá e fazer o sacrifício, né, para que Deus aceitasse e assim perdoasse o povo por mais um ano. Então, Jesus aqui ele enfatiza isso. Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora os conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menor por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
E me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, estarás em vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guardará as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, e eis que eu de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que por quanto acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Então, amados, nesse momento, né, Jesus está anunciando que, na verdade, está dizendo que o príncipe do mundo estava vindo, né? Na verdade, era tudo que estava sendo preparado para crucificar Jesus é levantado. E ele é bem enfático, ele diz assim: eu não tenho nada com ele, né? Jesus, ele não pecou, então o diabo não iria conseguir nada. Não iria conseguir nada que respaldasse isso. E ele poderia ter se livrado da cruz. Porém, ele disse: mas contudo, assim procedo, mas contudo eu vou morrer, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Para que tudo que eu vou fazer esse sacrifício, porque eu amo o Pai me ama e ele ama vocês, né? Ele nos ama. Então essa foi uma prova de amor. Essa é uma prova de amor não só de Jesus para conosco, mas do Senhor, né? Por ter providenciado tamanha salvação. Né? Nós saímos da condição de inimigos e não adianta, amado, porque é uma ilusão. Nós, na nossa justiça própria, nas nossas tentativas de santificação, nós nunca chegaríamos perto da condição de santos, propriamente ditos. Então, essa reconciliação era necessário que Jesus tivesse vindo e tivesse feito esse ato tão grande de amor. Amém? Então, ele anuncia a salvação. E ainda no mesmo livro de João, no capítulo 17, do 1
do 1 ao 20, Jesus ele faz a oração sacerdotal. E ele diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, né? Então, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, amados, lembrando que nós estávamos na condição de mortos espirituais. E nesse momento, Jesus, ele anuncia, ele olha aos céus e ele anuncia, né, que a vida eterna para a humanidade era simplesmente crer que o único Deus verdadeiro é o Senhor. E que Jesus o enviou. Amém? Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus, tu me confiou. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. No caso, ele está falando de Judas, para que se cumprisse a escritura. Mas agora que vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aleluia, amado. E agora ele está falando da gente. Aleluia. Então, em todo momento, o Senhor Jesus, né, ele faz uma oração sacerdotal. Ele está dizendo, olha, Pai, eu tô indo ao teu encontro, né? A minha tarefa vai se cumprir. Até então, Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha sacrificado, ainda não tinha passado pela morte de cruz, né? Então ele já verbalizou que ele iria acontecer após todo esse sofrimento. Ele sabia que o sofrimento que ele iria passar, mas ele já disse que ele estaria com o Pai, né? Então, e ele fala por aqueles que estão ali, Senhor, mas guarda-os, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele fala lá no versículo 20, não rogo somente por esses, no caso de Jesus com eles, né? Mas também por aqueles
que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, amados. Então todos aqueles que não estiveram naquele tempo com Jesus, que ouviram Jesus, as pregações de Jesus, que creram nele, esse povo foi guardado lá, e ele fala que ninguém se perdeu, a não ser o Judas Iscariotes, né? Porém, ele fala agora de nós. E ele já intermedia por nós. Né? Então ele já via a nós. Então, amado, esse amor, ele se estendeu esse amor se estendeu assim, de uma forma tão grande que rompeu espaço, tempo e modo. Amém? Ainda continuando, agora a gente vai falar, né, com relação à morte. A morte e a morte de Jesus, ela foi anunciada, né, em Salmos, no capítulo 22. E a morte, já falei antes, né? Mas ela se fez necessária porque era a única forma do Senhor, né? Do Senhor nos ter de volta. Amém? Amém? E Jesus, ele resolveu pagar esse preço por nós. Então, eu vou passar por aquilo que foi profetizado a respeito da morte de Jesus, de como seria. No capítulo 22, versículo 16, diz assim: cães me cercam, como sucia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando a mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Né? Deitam sorte. No capítulo, em Isaías, no caso aqui é citado, a gente que já leu, já viu a crucificação de Jesus, a gente sabe que durante a crucificação, estava Jesus na cruz, ali a túnica dele, entre os soldados romanos, é lançada a sorte, né? Para ver quem era que iria ficar com a túnica. Em Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 ao 7, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviada pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Né? Então aqui ele fala, né, ressalta a nossa condição. Nós éramos como ovelhas desgarradas, né? Houve as alianças que preservou um povo durante todo, né, entre o intervalo de Adão a Jesus, né? Houve várias tentativas, né? Não vou dizer frustradas, porque houve o povo que depois, até para isso, o Senhor deu solução, né? A partir do momento quando Jesus, em um texto agora, eu até não esqueci só de anotar, mas é falado, acho que Paulo que fala que a gente não ficasse preocupado por aqueles que já morreram, com aqueles que não puderam ouvir essas verdades, né? Que as pessoas que morreram, elas foram ministradas por Jesus lá no céu, lá durante o período que eles estavam mortos, né? Então, isso aí é algo que a gente não precisa se preocupar, amém? O que a gente precisa só se preocupar é só em conhecer a verdade. Ler sobre essas verdades, porque essa palavra, amados, é ela que nos garante a nossa salvação. É ela que nos garante a nossa filiação em Deus, né? Algumas pessoas falam que o evangelho da graça, o evangelho da fé,
Na verdade, as pessoas, alguns tentam tornar medíocre. Ah, que é só isso? Mas a questão não é que é só isso. Algo muito grande foi feito. Amém. Alguém veio, teve uma vida santa, o próprio Filho de Deus que estava lá com o Pai, na condição de autoridade lá com o Pai, reinando absoluto no céu, junto ao Pai. Você quer uma presença mais maravilhosa, estar lá junto ao Pai. Mas ele decidiu vir salvar a humanidade, porque sabia que nós não seríamos capazes. Então ele resolveu fazer isso para nos salvar. Então não é simples. A graça, ela não é simples, ela não é medíocre, ela é algo grandioso, majestoso, algo que vai além da compreensão humana. Então, a nossa tarefa é conhecer essas verdades e isso ser verdade absoluta, para aquilo que está na nossa mente, desça para o nosso coração e comece a gerar frutos, né? Comece a produzir frutos, né? Então, Isaías, no capítulo 17 de João, né? No capítulo 17 de João, no capítulo 17 não, perdão. No capítulo 19, no capítulo 23, no capítulo 19, versículo 23, os soldados, ainda falando, né, a respeito da crucificação, confirmando aquilo que foi falado em Isaías. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura. Era, versículo 23, tecida em alto e baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para quem caberá? Aí, o mesmo texto diz assim: para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte, né? Como já foi falado. E assim, pois, fizeram os soldados. No versículo 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para assim cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num caniço de sopo, chegaram até a boca. No caso, colocaram esse caniço na boca de Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Ou seja, nesse momento, ele rende a Deus o seu espírito, ou seja, ele entrega. E ele fala anteriormente, né, diz que ele mesmo, ele deu a sua vida. A gente, várias pessoas analisaram a morte de Jesus e a gente sabe, e você vê Jesus numa cruz ali, com dor. Ele se preocupa com Maria, né? Ele olha para João e diz que João vai cuidar dela, ele se preocupa com ela, ele conhece as escrituras, ele tem um cuidado, ele sabia que ele era vinagre, ele tem um cuidado de cumprir tudo que foi traçado para ele cumprir. Para que todas as exigências que eram necessárias para se aniquilar com o pecado fosse cumprida nele e não houvesse nada que Satanás pudesse reivindicar. Amém, com relação às nossas vidas. Amém, amados? Então a gente vai para João capítulo 20, que agora a gente vai falar a respeito da ressurreição. No capítulo 20, versículo 11, diz assim: Maria e Jesus é crucificado, é sepultado, né? Então a gente agora vai ver o encontro, né, de Maria com Jesus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos
vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: por que levaram meu Senhor? E não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer, mestre? Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, né? Não me toques, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos seus discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: Pai sejam convosco. E dizendo isto, lhes mostrou a mão de lado a lado. Alegraram-se, porquanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Amém, amados? Só que aí é interessante que você olha no versículo 17, né? Quando Jesus está falando com Maria, diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Ou seja, nós não éramos mais servos. Agora, nós somos irmãos de Jesus. Se nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus. Amém. Isso mesmo. Amém? Essas coisinhas a gente vai lendo e não vai nem atentando, né? E diz-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Amém, amados? Então, a questão da filiação, né? A consciência, na verdade, não é questão da filiação, porque nós somos filhos de Deus, independente. Era sobre isso que eu iria pregar. Mas é interessante que você entenda que foi feita teve uma trajetória, né? Nós fomos comprados a um alto preço. Nós fomos conquistados, nós fomos retirados do reino das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, não foi simples. Não é simplesmente crer. É crer naquele que morreu por mim, naquele que foi enviado pelo Senhor Deus. Saber que Deus te ama de forma tão grande que enviou o seu único filho até então, né? E Jesus, ele foi uma semente. Deus semeou Jesus e nos colheu. Amém, isso mesmo. Deus colheu um filho e colheu. Ele plantou um filho e colheu, né? Vários. Né? A gente pode ver desde há 2000 anos atrás quantas pessoas não nasceram de novo. Então, é claro que os discípulos, eles tiveram o privilégio de ter convivido, mas hoje, amados,
nós temos o Consolador, aquele que está dentro de nós. Amém, Senhor. Você vê que eles conviveram com Jesus, mas só depois da sua morte o Espírito de Deus foi soprado dentro deles. Ou seja, assim como Deus soprou nas narinas lá de Adão, soprou vida, era agora que estava acontecendo novamente. A vida estava sendo soprada em nós. Nós agora estamos na condição de nós estamos sendo vivificados. Foi soprado o Espírito, é o Espírito que nos vivifica, né? Através da palavra. Então você vê que não foi simples. Foi um alto preço, sabe? Teve muita paciência da parte de Deus envolvida. Olha o tanto de tempo, olha os séculos, quantos séculos até Jesus vir e cumprir a promessa. Amém, amados? Então, quando você estiver meio perdido, você diz: eu sou fruto da promessa. Aleluia. Eu criei no Senhor Jesus. Então, às vezes a gente aquele ato que aconteceu de nós levantarmos as nossas mãos, de nós termos aceitado Jesus, e às vezes a gente olha para trás e vê assim a questão do primeiro amor, porque a gente estava meio vivificado, a gente sabe que o dia a dia, né, eu não vou dizer que vai esfriando, mas que vá talvez desvirtuando, tirando o foco, mas você não saiu da condição de filho. Amém, amado? Os meus filhos, independente de onde eles estejam, eles são os meus filhos. Se eles forem, quando eles estão na escola, eles estão numa outra convivência com várias pessoas, tem uma professora de autoridade ali na escola, né, respondendo por eles, ali tem a diretoria e tal, mas eles continuam sendo os meus filhos que estão lá. É isso mesmo. Então eu continuo sendo responsável por eles, mesmo eles estando em outro ambiente. Então é isso, nós estamos aqui, mas Deus é o nosso Pai. Então, se fosse para nós traçarmos uma série sobre a questão da filiação, da consciência, vocês, né, quem for próximo a ministrar, talvez decorram, é que era interessante que a gente desse o start, né? A gente partisse do princípio de tudo. Então não era bem isso, eu estava querendo já falar das nossas condições de filhos, né? A partir de trazermos a nossa consciência. Então, é interessante que nós entendamos que a nossa condição ela foi conquistada por Jesus, né? Você simplesmente não decidiu ser filho de Deus. Você não decidiu ser filho de Deus. O Senhor te escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor nos escolheu. Ele já nos conhecia, certo? Então, a gente já estou terminando, tá bom? No capítulo de João, ainda em João, não, João já foi. Amados, partindo do princípio da consciência de filiação, você não tem só essa consciência, você foi justificado. E em Romanos, capítulo 5, né? Porque quando a gente vai ler lá pra frente, né? O que Paulo está pregando para a igreja, e você fica talvez se sentindo meio perdido, e disse, mas como é que foi? Assim, é só eu crer? É só eu crer? É só eu levantar a mão? Não é só isso, a gente viu nesses textos, né? Você vê de Gênesis a Mateus, tudo que Deus traçou para preservar seus filhos, certo? O tanto que Ele nos amou, todas as alianças que foram levantadas para preservar o homem do pecado, na verdade, uma tentativa de Deus ter relacionamento conosco novamente, e só em Jesus, amados, isso foi possível, novamente. Isso aí. Né? A gente vê Davi conquistou coisas grandes, né? E eles estavam na condição de servos. A condição de filhos de Deus, nós só tivemos a partir de Jesus. Então, isso nos faz, essa consciência nos faz mais do que abençoados nos dias de hoje. Eu vejo, às vezes,
eu tô falando isso porque às vezes a gente vê esses grandes feitos e claro, o próprio Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores até que ele, até porque Jesus não teve tempo, né? Foram só 3 anos de ministério. Então, se ele tivesse vivido mais tempo aqui, né? Mas isso, a gente sabe que foi necessário que ele tivesse morrido. Então, mas ele disse que coisas maiores nós iríamos fazer. E desde a morte de Jesus, ressurreição e os seus discípulos, né? Desde então, quantos milagres tão grandes quanto que Jesus foram realizados na Terra. E até hoje, nós podemos ver esses milagres. A sua vida é um milagre. Todos os dias nós vivemos milagres e livramentos. E às vezes que a gente até desconhece, né? Eu já passei aqui mesmo na nossa casa, a gente já passou por situações assim das nossas crianças, né? Eu mesmo já fui picada por uma aranha que eu nem sei exatamente qual foi a aranha, porque no momento que ela me picou, ela saiu. Só que aonde ela picou, mas eu tive febre, passei 3 dias com febre, tomei remédio e tal. E o lugar onde ela picou ficou preto e a carne ao redor ficou meio que petrificada, sabe? E isso se dissipou. Eu passei uma pomadinha, não tomei um remédio para febre, só que eu tive num dia. E aquilo, eu não sei que veneno dessa aranha, não sei o que foi isso, mas assim, o Senhor me guardou, né? E quantos livramentos o Senhor nos dá, tudo isso. Mas voltando à condição de justificados em Deus, isso não são palavras minhas, é a palavra. Eu fiz questão de buscar referências bíblicas. Alguns são textos longos, mas é que você vai lendo e você vai vendo e são palavras de Jesus, amado. Não tem como desconsiderar. São palavras dele. Amém? No capítulo 5 de Romanos, versículo, a gente vai ler do 1 ao 21. Você vai ver que é bem breve. Será breve. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas promessas, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Era a nossa condição. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, amado, nós somos reconciliados. Não há condenação, né? Imagine 2 pessoas que estavam intrigadas. Pronto, elas foram reconciliadas, elas estão de bem de novo. Reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha nós voltando lá em Adão de novo. Né? A gente pode pensar, ai que triste, né? Mas aí, amados, olha só o que ele diz logo em seguida.
Se pelo pecado de um homem, né, se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque já até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Prefigurava. Adão era uma figura de Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Amados, não é muito também, não é a mesma medida, é muito mais. Amém. É muito mais. Vou até ler de novo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é. O dom gratuito de Deus não é como a ofensa do pecado de Adão. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem só muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A vida. E a vida agora é para sempre. Ou seja, nós não morremos espiritualmente. Não foi dito que se Adão comesse do fruto, né? Se Adão e Eva, se eles comessem do fruto, eles certamente morreriam. Então, amados, a solução nos foi dada. Creem no Senhor Jesus, Ele como nossa verdade absoluta. Crê nas verdades da palavra e não há outro meio de você conhecer a Jesus se não for através da palavra. Não há outro meio. Não há outro meio de chegar ao Pai se não for por Ele. Não há outro meio de você chegar nele se não for pela palavra. Amém. Então, por isso, atente o seu ouvido ao que a palavra diz. Atente o seu ouvido àqueles que falam as verdades que estão na palavra. Né? Não se permita ser levado por doutrinas que desvirtuem quem você é e a sua condição em Cristo. Você hoje é filho, você é reconciliado, você é justificado, você é santificado. Não há nada que nos tire dessa condição, a não ser você. Mas eu tenho certeza que ninguém quer sair dessa condição.
Pois para nós chegarmos aqui, houve um alto preço. Amém? Nós não chegamos aqui por acaso. Foi necessário que um morresse. Foi necessário que o Senhor Jesus abrisse mão de toda a sua glória e viesse à terra como homem. E em todo momento, Jesus ele dá sinais, ele fala. E ele veio por intermédio do Pai. Se nós olharmos para Jesus, nós olhamos o Pai. Se tem alguma pessoa que tem alguma... Porque às vezes algumas pessoas separam a visão de Deus no Antigo Testamento e Jesus... Acho que Jesus é uma pessoa e Deus é outra, não. A personalidade de Deus é a personalidade do Filho. O Filho é a expressão exata de quem Deus é. Então, da forma que Jesus amou, do jeito que ele amou a pecadora, o pecador, o ladrão, a prostituta, do jeito que Jesus é assim que Deus nos olha. Amém. E agora, Amém. de uma forma livre e santa, porque agora tem sobre a humanidade o sangue de Jesus. O sangue de Jesus encobre toda essa podridão que foi incutida na humanidade pelo diabo, né? Eu não quero me deter nesse mérito, eu só quero me deter naquilo que o Senhor fez para conosco e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? Saber que nós não estamos só, saber que nós fazemos parte de uma família. Olha, se você atentar, a família, os filhos de Deus, independente da congregação, da placa da igreja, seja filho de Deus, aquele que foi nascido e que reconhece a Jesus como filho de Deus, que basta isso somente. E é necessário também, assim como Jesus, ele cumpriu todas as exigências, nós sabemos que faz parte com relação a alguns de fazer essa filiação, declarar isso publicamente através do nascer de novo, do batismo, certo, amado? Mas a consciência de filiação é algo que tem que partir de você. O comportamento de filho, olha, independente de você ser filho ou não, em algum momento a sua condição pode te separar dessa verdade. Quando a gente olha para o filho pródigo, ele estava ali usufruindo de tudo que era de seu pai. E ele decide pegar a parte dele e sair. E a gente está falando de um filho, a gente não está falando de alguém que não tinha pai. Não, a gente está falando de um filho, alguém que conhecia o seu pai, tinha uma vida boa junto com o seu pai e ele decide se afastar dessas verdades, né? E você vê que o mundo corrompeu aquele filho depois que ele se viu sem nada. Então, às vezes, amados, a gente está ali meio que perdido, sabe? Olhando para as circunstâncias, olhando para os erros, se condenando com as decisões erradas que nós tomamos. Então, aquilo envolvia aquele filho, né? Só o que acontece? Ele diz, ele se depara e diz assim: os servos na casa do meu pai vivem melhor do que eu. Então, eu vou para lá, eu vou pedir um emprego pro meu pai para me viver como servo. E a gente sabe que a história é outra. Quando o filho pródigo chega, é recebido pelo pai, e é essa a configuração nossa para com Deus. Nós andávamos desgarrados e nós chegamos a Deus através de crer nessas verdades. Nós nascemos de novo, então foi isso que nos aconteceu. Hoje nós não somos servos, nós somos filhos, nós precisamos nos comportar como filhos, certo? Então, essa consciência, então eu creio que mais ministrações, eu sei que Deus vai lhe conduzir
a ler mais sobre isso, sobre a sua condição de filho, né? Porque eu percebo que é importante, amados, para que você tenha o Senhor como Pai, você se veja como filho. Entendeu? Quando nós estamos na casa do nosso Pai ou na casa de um estranho, nosso comportamento é diferente. Nós não estamos na casa de um estranho. E Jesus, ele disse que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, lhe será dado. Então, amados, é isso que nós temos que nos segurar, nos afirmar, né, nele. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês sejam abençoados, viu? E continuem buscando na palavra e no Espírito, orando em línguas. Nós sabemos que nosso auxiliador, nosso consolador é o Espírito Santo, e é Ele que nos conduz em verdade e em vitória, através dessas verdades, amém? E agora a gente fica por aqui, e eu agradeço a todos, certo? Que estão ouvindo agora, a Igreja de Caicó, a todos que estão nos ouvindo agora, um grande beijo e até mais. Você é filho amado, você é filha amada, não perca isso de vista. Se tem dúvidas, busque na palavra, ore e Deus vai te abençoar grandemente, amém? Continue com essa consciência, eu sou filho de Deus e eu sou amado do meu Pai, amém? E Jesus veio por minha causa, para me salvar, amém?